dia. Bom dia. Bem, você é Irene? Isso. Sim, Irene, eu sou Flaviana, sou professora da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. Eu faço um trabalho, que é o meu trabalho de doutorado, a minha pesquisa de doutorado, com mulheres que amamentam. Saber se você tem interesse em participar, eu queria ouvir de você, se você está tendo essa lesão. Certo, eu tenho a lesão, mas eu tenho uma dúvida. Sim. Tem custo? Não, esse trabalho não tem custo nenhum e aí hoje a gente inicia o tratamento hoje mesmo, se você já tiver com a lesão. E aí, depois de amanhã eu já vou até a sua casa, você vai ser acompanhada durante 10 dias. Oi, Irene. Oi. Tudo bem? Bem, e você? Como é que tá? O período pós-parto é um momento de transição na vida da mulher. E nessa fase envolve um acontecimento que é a amamentação. Então a amamentação ela já é comprovada cientificamente os seus benefícios, tanto para a mulher, quanto para o bebê, quanto para a sociedade. Então quando nós olhamos para a amamentação, nós temos que lembrar que ela envolve muito mais que o biológico. A amamentação ela é um evento social, é um evento cultural e familiar. Perceber que tem uma outra pessoa que depende de mim, que eu sou importante para ela, de uma certa forma, para ela continuar bem, continuar, né, saudável, é muito importante. E, assim, até mesmo durante os períodos que eu sentia dores fortes, né, não pensei em desistir, porque eu sabia da importância da amamentação para ela, né. Assim, fadigada, né, com tudo que já aconteceu durante o dia, aí você chega e vê o sorrisinho dela ali dentro do berço, querendo o mamazinho dela. É gratificante demais, é uma experiência que eu não imaginei que seria assim. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que os bebês sejam amamentados exclusivamente nas suas mães até 6 meses de vida. Essa amamentação exclusiva envolve o quê? Não ofertar nada além do leite materno, nem água, nem chá. Então hoje, nessa nossa conversa, nós vamos falar um pouco mais sobre o trauma mamilar. O que seria esse trauma? É uma lesão que acontece na região de mamilo e areola. É um evento que ele causa dor, então a mulher ela pode abandonar o aleitamento materno por causa da dor. Como é que foi que evoluiu o tratamento? O que você está percebendo nessa mudança nesses 2 dias? Me conta um pouco. Olha, tava muito desconfortável colocar pra mamar, tava doendo muito. Aí agora já tá mais tranquilo, eu já consigo amamentar melhor, né? A dor já tá bem mais leve. Uhum. Você me disse que na mama esquerda, quanto era mesmo? Pensando numa dor de 0 a 10, em que 0 é dor nenhuma e 10 é a dor pior possível que você sentiu, que você imagina. Quanto que estava mesmo antes de ontem? Na mama esquerda estava em torno de uns 9 e na direita em torno de uns 6. Ah, sim. E hoje, com o tratamento, o que você está percebendo? Quanto que está essa dor? Nessa mesma escala, de 0 a 10? Olha, a mama direita eu não sinto praticamente nada. Agora a mama direita ali já caiu para uns 6, de 5 a 6. Ah, sim. Antes de tratar, é importante a gente saber o que é que está levando ao trauma. Então, as pesquisas têm mostrado que principalmente a técnica incorreta de amamentação. Então nós temos que trabalhar isso. Todo profissional de saúde que ele está envolvido com a amamentação, ele tem que trabalhar isso no dia a dia dele. O engurgitamento mamário também, que é o chamado de empedramento. Os mamilos que não são protrusos também, ele tem mais tendência a levar ao trauma mamilar. Não que a mulher não possa amamentar. Ela pode amamentar, mas tem que ter um cuidado maior, porque ela pode ter o trauma mamilar. E outra coisa é aquele mamilo despigmentado, aquele que ele perde a coloração normal dele. Pela falta de apoio, a mulher ela tem mais propensão a ter o trauma mamilar. No Brasil e no mundo, em torno de apenas 40% dos bebês são amamentados exclusivamente nas suas mães. Então, o que está acontecendo? Por que essas crianças não estão amamentando? Muitas mães querem amamentar, mas alguns eventos acontecem, como por exemplo o trauma mamilar, né? Não só o trauma, também a mastite, o engurgitamento mamário, a dificuldade com a amamentação. Isso vai fazer com que a mulher ela abandone o aleitamento materno exclusivo.
Amamentar é uma das coisas mais fantásticas que a gente que é mãe tem possibilidade de fazer. Mas ninguém conta pra gente que é uma coisa que tem que se aprender a fazer. Então foi muito difícil no início, acredito que mais por questões emocionais mesmo, mas o leite demorou a descer, depois quando o leite desceu e o Ricardo teve dificuldade de mamar, depois quando ele começou a mamar o leite era pouco e no meio disso tudo vem um desespero muito grande enquanto mãe de não dar conta. E aí eu tive o privilégio de ter no meio desse caminho, que a princípio é delicioso, mas é sofrido, a Flaviana, que eu carinhosamente apelidei de amiga do peito, me auxiliou a fazer todo o processo de compreender como era a pega, entender de que jeito era melhor o contato com o Ricardo. E as dificuldades permaneceram e ela me acompanhou mesmo depois do hospital. Ela me acompanhou por 10, 15 dias em casa. Essa parte do acompanhamento domiciliar foi super importante para fazer com que eu não desistisse da amamentação, porque a todo instante era esse o desejo, desistir, porque o Ricardo não ganhava peso, porque ele já estava com febre, porque o xixi vinha laranja ao invés de vir da cor normal. E tudo isso fazia a minha agonia, a minha ansiedade aumentar de que eu tinha que dar a mamadeira. A família também pressionava de que tinha que dar água à mamadeira e ela esteve comigo durante todo esse tempo. Se tivesse chance disso ser generalizado a todas as mães, certamente é uma recomendação que vale a pena ser incorporada. Irene, você me disse que a Sofia estava pegando errado a parte do bico, que é o mamilo, né? Então, o que a gente tem que observar quando ele está amamentando? Como que ele está pegando no mamilo? A gente chama de pega do bebê, né? Ele tem que abocanhar a maior parte da areola e mamilo. O mamilo todo e parte da areola, como nessa imagem aqui que você está vendo. Então, ele tem que ficar com os lábios voltados para fora. E é isso que você tem que observar. A Sofia está fazendo isso na hora que ela está amamentando? Tá. Você percebe que o lábio inferior fica voltado para fora e o superior também? Isso. Sim. Então você tem que observar se o neném ele tem uma boa pega. Esse aqui é um exemplo de pega ruim, em que o neném pega só o mamilo. Provavelmente nas primeiras mamadas pode ter sido isso que aconteceu com a Sofia. Então, para te exemplificar como que seria na mama, né? O neném ele tem que abocanhar todo o mamilo e parte da areola. Por quê? Nós temos então na parte interna na mama os ductos, né? Então o neném ele tem que fazer esse movimento dos ductos. Se ele fica só na região do mamilo, não tem onde ele pressionar os ductos para o leite sair, tá? Porque o leite ele fica armazenado aqui, com a sucção esse leite ele passa pelos ductos e sai pelo mamilo. Então, quando o neném pega errado, essa pega incorreta é um dos principais fatores que leva ao trauma mamilar. Então, além da pega, o que mais que a gente tem que avaliar na mamada? A sua posição e a posição da Sofia. O que seria então o trauma mamilar? Embora o nome seja mamilar, mas ele não acomete só o mamilo, ele pode acontecer também na região de areola. Por isso que é a região areolo-mamilar. O trauma, embora muita gente chame de fissura mamilar, mas a fissura ela é um tipo de trauma. Nós temos vários tipos de trauma. Você pode acompanhar aqui então, nós temos o trauma coberto por crosta, tem o de escamação ou escoriação, que ele é tipo uma perda de tecido mesmo por cima, fica uma descamação aqui. Tem a fissura, que essa é a mais denominada, né? Ela acomete parte a junção de areola e mamilo. Tem o eritema, que são esses pontos avermelhados no mamilo. A vesícula, que forma uma bolha. E a maceração. Além desses, tem outros também, que é a dilaceração e a erosão. Então, Ludmila, o ensaio clínico randomizado, ele basicamente é um estudo experimental, em que, no nosso caso, foi feito com humanos, né, com mulheres no pós-parto, e ele visa contribuir com a prática, comparando intervenções. Vamos puxar para o nosso trabalho. Ele está testando tratamentos para saber qual que é a eficácia, qual que é melhor comparado ao outro. Tá? Então, no nosso grupo, nós temos o grupo 1, que tratou com lanolina, e o outro grupo com leite materno mais concha. Isso que implica na randomização.
a divisão e o sorteio dos 2 grupos. Exatamente, de uma forma em que as mulheres têm a mesma chance de ficar tanto no grupo 1 quanto no grupo 2. Eu não posso te dar garantia de qual grupo você vai sair, nós vamos ter que sortear para que todas as mulheres que participarem tenham a mesma chance de receber tanto um tratamento quanto o outro. Então, precisamos criar uma estratégia em que tratamentos fossem ofertados para as mulheres de uma forma simples e ela não fosse tão cara. Então, na busca na literatura dos trabalhos que foram ensaio clínico randomizado, nós observamos que apenas 6 trabalhos avaliaram o tratamento do trauma mamilar. E desses tratamentos, eles eram escassos e controversos. Então, não tinha um tratamento ainda que dissesse para nós, olha, esse é o melhor tratamento para os traumas mamilares. A lanolina, ela é um produto natural, que ela é derivada da lã de carneiro. Então, quando ela é processada, ela fica altamente purificada, ela pode ser utilizada como tratamento do trauma mamilar. Então, ela tem sido usada na prática clínica. E uma vantagem que ela tem, que ela faz uma camada protetora na mama e ela não precisa ser removida após as mamadas ou antes das mamadas. E como que ela deve ser aplicada? Logo após as mamadas, é feita a higienização das mãos e a própria mulher ela pode passar uma camada bem fina da lanolina na sua mama, o que incluiria principalmente a região de areola e mamilo e a lesão que ela esteja apresentando. Então é passada uma camada fina toda vez que ela terminar de amamentar ou após os banhos. Lúcia, então a lanolina, é importante você passar uma camada bem fininha com a sua mão mesmo, tá? Eu vou te explicar essa primeira vez, mas é você quem vai fazer depois. Então higienizar as mãos antes, tá? Pegar a pomada, uma quantidade pequena, para você passar aonde está o machucado e na areola também, tá? Então é no mamilo e na areola. Tá? Uma camada bem fininha. O que a lanolina vai fazer? Uma camada protetora que vai ajudar a cicatrização dessa lesão que você está, tá? Então, antes de você reposicionar a sua roupa, você espera 1 minuto para que ela tenha absorção na lesão e na pele, tá? Então, esse movimento bem suave. E já o leite materno, por que ele foi colocado como tratamento? O próprio Ministério da Saúde do Brasil preconiza que seja usado o leite materno para o tratamento do trauma mamilar, devido às suas propriedades de células anti-inflamatórias que favoreceriam a cicatrização. Isso ainda não é muito esclarecido nos estudos, mas os efeitos eles têm sido comprovados e incentivados que se use o leite materno. Então, nós agregamos nesse grupo de estudo a concha. A concha ela é um dispositivo plástico em que ela permite que o seio materno ele não tenha contato com a roupa. Isso favorece, então, com que tenha cicatrização dessa lesão da mama. A lanolina, cada 10 gramas custa em torno de 7 a 20 reais. Esse preço ele varia, você consegue um preço mais reduzido se você conseguir, por exemplo, numa farmácia escola. Né? E o nome não comercial, que tem outros nomes comerciais que isso faz com que ela fique um pouco mais cara. A concha, se você tem um kit com 2 conchas que ela dura durante a amamentação toda. Se você olhar o preço dela com o kit, parece ser mais cara, porque ela custa em torno de R$ 24,00 a R$ 84,00. Varia de marca, tá? Você tem essa variação no mercado. Mas essa concha, ela dura a amamentação toda, então acaba que ela não fica mais cara. Então é um tratamento de baixo custo e acessível, porque você vai estar usando o leite materno, que ele é um produto natural, né? A mulher já tem ali, e mais a concha que ela pode durar a amamentação toda. Você está usando a concha, né? Então vamos só retomar, ver se é assim que você está colocando. Então, depois que você terminou de dar de mamar, você vem, tira 3 a 4 gotas de leite, passa na região do mamilo e da areola, né? Principalmente na onde está a lesão, espera alguns segundos, uns 30 segundos e reposiciona a concha, dessa forma. Depois que você colocar a concha, vem com o sutiã. Aqui, Ludmila, para te exemplificar o caminho que eu fazia para pesquisa, todos esses pontos que você está vendo aqui são visitas que eu fiz durante um dia. Então, todos os dias, várias mulheres eram visitadas
algumas para iniciar o tratamento e as outras para o acompanhamento. E então, nessa avaliação inicial, a gente acompanhava por 10 dias, sempre intercalado com telefone, visita domiciliar, e nas visitas domiciliares eram feitos registros fotográficos. E o que era o nosso propósito, a nossa, que a gente chama de variável de desfecho? Era saber como que estava a dor na região areolo-mamilar e como que estava evoluindo a cicatrização do trauma mamilar. Na avaliação da dor, nós utilizávamos essa escala numérica de dor, que ela varia de 0, que é dor nenhuma, até 10, que é a pior dor possível sentida ou imaginada pela mulher. Então, ela sempre avaliava todos os dias de acompanhamento em relação à dor, a intensidade da dor. Essa escala é uma escala que nós usamos para avaliar o score do trauma mamilar, em que 0 é modificações que a gente não consegue perceber visivelmente na pele, na região da areola e mamilo, e vai evoluindo até 5. 5 é a lesão mais extensa e mais profunda do trauma mamilar. Então, todos os dias também que eram feitas visitas, na casa dela era avaliado esse score. O que ainda fez parte das intervenções, as orientações sobre a amamentação. Então, toda mulher recebia orientação, independente do grupo que ela estivesse, ela recebia orientação sobre a amamentação, relacionada a quê? Fisiologia, anatomia das mamas, técnica correta da amamentação, prevenção e tratamento do engurgitamento mamário, o manejo do engurgitamento nos casos em que isso ocorreu. E o que é importante na questão do engurgitamento mamário? Que a mãe faça movimentos circulares na mama, né, massageando e ordenhando, né, massageando toda a mama, começando sempre da areola para a base da mama. E aonde estiver mais engurgitado, ela faz a massagem mais na região e ordenha. Importante sempre é o quê? Massagear e ordenhar. Então, o que diferenciava os grupos? No grupo 1, ela recebia lanolina, no grupo 2, recebia leite materno combinado à concha de proteção mamilar. A motivação para esse estudo, ela vem da minha carreira mesmo enquanto enfermeira e enquanto docente. Alguns anos atrás, quando eu iniciei as minhas atividades enquanto enfermeira, eu trabalhei como enfermeira de saúde da família. Então, nós sempre visitávamos, eu e a minha equipe, as mulheres no pós-parto em torno da primeira semana de pós-parto. E cuidar de mulheres de pós-parto é muito interessante, sempre foi muito interessante, sempre me instigou. Com a minha vinda para Goiânia, já como enfermeira obstetra também, eu decidi seguir a carreira de docência. Então, na Faculdade de Enfermagem, né, da Universidade Federal de Goiás, nas nossas idas às casas dessas mulheres para dar assistência junto aos alunos de graduação, um outro incentivo era buscar de uma forma mais científica o cuidado dessa mulher. Então, eu resolvi desenvolver o meu mestrado em enfermagem e o meu tema de mestrado foi diagnóstico de enfermagem no pós-parto. O diagnóstico que mais me chamava a atenção, embora ele não fosse o mais frequente, foi a dor aguda. Eu percebia que a mulher ela tinha muito sofrimento, ela queria amamentar, ela tinha um desejo em amamentar, mas a dor aguda relacionada ao trauma mamilar impedia com que ela continuasse. Então, a partir desse diagnóstico de enfermagem, eu resolvia pesquisar, buscar novos trabalhos, novos artigos que falassem sobre essa temática. E eu percebi que nós da enfermagem trabalhávamos muito pouco com o ensaio clínico randomizado, que é uma lacuna na nossa área e na área da saúde. Então, a proposta foi dada para que tivesse um trabalho com um rigor metodológico mais forte e para que pudesse contribuir realmente para essas mulheres que têm o desejo em amamentar. Ter recebido o tratamento em casa foi muito bom, porque a gente fica tão indisposto, né, quando ganha o neném, sente algumas dores também, e até o tratamento é mais complicado. E quando a professora Flaviana me procurou para dar esse apoio quanto à questão da amamentação, foi muito importante, porque eu sentia muitas dores. Teve dias que eu ia amamentar, eu amamentava chorando, feliz ao mesmo tempo de amamentar, mas triste, sentindo muitas dores, né?
E quando comecei o tratamento com a concha, são só 2 dias, mas eu já tô vendo uma diferença muito boa. Facilitou a pega da Sofia, facilitou também para a questão da dor. Não sinto a dor como eu sentia antes, e eu já tô vendo que tá melhorando, já tá acontecendo uma cicatrização, uma melhora muito boa. Pois é, esse trabalho mostrou que as mulheres, a maioria estava em amamentação exclusiva até o 10º dia de acompanhamento. 78% delas estavam em amamentação apenas no peito. Uma coisa que chamou a atenção, embora não tenha tido diferença entre os grupos, entre o grupo 1 e o grupo 2, mas foi a frequência do uso de sabão para limpar as mamas. Ainda era muito frequente no primeiro dia de avaliação. Então, como isso fazia parte da orientação para que elas parassem de usar o sabão. Em relação, então, à intensidade da dor, comparando um grupo com o outro, se nós pegarmos o primeiro dia de tratamento, lembrando que, assim, essa avaliação ela foi feita antes de iniciar o tratamento mesmo. Então, antes de começar o tratamento, momentos antes, a mulher relatou para mim que ela tinha uma dor de intensidade 5,5 na escala de 0 a 10. No grupo 2, a intensidade estava um pouco maior, 5,8. Se nós acompanharmos, então, esse gráfico, né, no decorrer dos dias de acompanhamento, podemos observar que tanto o grupo 1 quanto o grupo 2 teve redução da dor. Mas eu chamo a atenção no seguinte, a partir do 5º dia de acompanhamento, o grupo 2 teve diferença, o que a gente chama na análise estatística de diferença significativa, quer dizer, a redução foi maior no grupo 2 comparado ao grupo 1. E aí, se a gente pegar o último dia de acompanhamento, a intensidade da dor no grupo 1 estava 2 e no grupo 2 estava 0,6. Então, se nós olharmos os dois gráficos, nós podemos ver que a redução aconteceu tanto num grupo quanto no outro. No entanto, o leite materno mais a concha, ele foi melhor, ele teve uma redução mais rápida da dor a partir do 5º dia. Então, em relação ao trauma mamilar, o início do trauma mamilar, ele foi concomitante ao início da dor. Então, nós podemos pensar que quando a mulher ela tem dor dor na amamentação, temos que avaliar mais próximo, porque essa mulher pode já estar com trauma mamilar. Então, aconteceu também no 2º dia de pós-parto. Em relação, então, à intervenção, essas mulheres, isso foi uma coisa positiva do trabalho, que essas mulheres, elas tiveram o acompanhamento rápido. A intervenção aconteceu no 3º dia de pós-parto. Então, elas tinham elas estavam no 2º dia de trauma mamilar. Isso é uma grande vantagem, porque a gente previne com que essa lesão ela aumente e fique mais grave. Ludmila, nessa próxima tabela, eu vou te mostrar o que acontece se a gente separar em cicatrizado e não cicatrizado. Como que os tratamentos se comportaram. Então, olha aqui, se nós avaliarmos a cicatrização no grupo 1, dentre parênteses é a porcentagem. Ela foi aumentando ao longo dos dias, a partir do 3º, do 7º e do 5º, do 7º e do 10º dia. Então, teve uma melhora da cicatrização. Aconteceu também no grupo 1. Mas, se nós compararmos ao grupo 2, a cicatrização do grupo 2, ela foi maior, ela foi mais frequente do que o grupo 1. No último dia, no grupo 2, nós já estávamos com 85,3% das mamas cicatrizadas. E quando nós olhamos os testes estatísticos, já teve a diferença já no 3º dia. Então, a partir do 3º dia em diante, a concha ela se mostrou mais eficaz do que a lanolina. Só para exemplificar, as imagens aqui, elas mostram como que foi a evolução da cicatrização no grupo 1 e no grupo 2. No grupo 1, é uma lesão, então, que iniciou no primeiro dia como eritema e depois ela evoluiu com uma crosta, uma lesão coberta por crosta. No 5º dia ainda nós tínhamos a lesão coberta por crosta. No 7º dia ainda tinha alguns pontos não cicatrizados e eritema. E no 10º dia ainda tinha eritema, embora seja mais difícil de avaliar, mas aqui ainda tem presença de eritema. Quer dizer, esse grupo, ele evoluiu bem, mas ainda não chegou, essa mulher no caso, ela evoluiu bem, mas não chegou até a cicatrização total.
Então, o NTS dela, que é o Nipple Trauma Score, aqui estava em 1. Agora, se olharmos o grupo 2, que usou o leite materno combinado à concha, nesse primeiro dia nós tínhamos uma lesão extensa, que ela é uma lesão coberta por crosta. No terceiro dia, essa crosta ela já não existia mais. Olha o tanto que evoluiu rápido do primeiro para o terceiro dia. No quinto dia, nós ainda temos um pouco de lesão aqui. No sétimo dia, a lesão está muito pequena aqui. E já o 10º dia mostra a cicatrização total. Então, no 10º dia, essa mulher, ela apresentava um NTS, que é o Nipple Trauma Score, de 0. Então, ela chegou à cicatrização total nesse dia. Então, os resultados desse trabalho, eles têm implicações para a prática. Quais seriam essas implicações, Ludmila? Que esses resultados, eles podem contribuir para uma prática baseada em evidência para enfermeiro, enfermeiro obstetra, médico, pediatra, para fonoaudiólogo, para todos os profissionais que trabalham com a amamentação, diretamente com a amamentação. Além também de interferir na questão da gestão, porque ele pode fazer parte de uma política pública, em que a concha ela possa ser oferecida, por exemplo, em maternidades, que são hospitais amigo da criança. E então, esse protocolo que nós criamos com esse trabalho, que é esse tratamento por mais alguns dias na casa da mulher, próxima mesmo, acompanhando a evolução tanto da redução da dor quanto da cicatrização, ele pode ser difundido em hospitais, maternidades e estratégias de saúde da família também. Os dois tratamentos, eles foram bons, mas ficou evidenciado que o leite materno combinado à concha, ele é mais efetivo na cicatrização do trauma já a partir do 3º dia de acompanhamento e na redução da dor a partir do 5º dia de acompanhamento. Então, o leite materno mais a concha, eles constituem um tratamento efetivo com base científica. Outra coisa que é muito importante da gente conversar, que não adianta a gente oferecer o melhor tratamento. Nós tivemos a evidência que sim, a concha, o leite materno combinado à concha, ele foi melhor. Mas se essas ações se elas forem isoladas, não vai surtir efeito. É muito importante que a mulher ela tenha um acompanhamento mais próximo da sua realidade, que seja avaliado e corrigido a técnica da amamentação, que o engurgitamento ele seja tratado, prevenido e tratado, para que essa mulher não tenha outros acometimentos, por exemplo, que é a mastite. Então, não adianta a gente oferecer o melhor tratamento para essa mulher se não tem um acompanhamento de um profissional capacitado. E a finalização desse trabalho foi extremamente gratificante, não só pelo resultado que ele teve enquanto pesquisa, mas a confiança em que foi depositada de cada mulher no meu trabalho foi extremamente interessante. A cada visita que eu fazia, cada contato que eu tive com essa família, a aproximação dos casais com a chegada desse novo ser, em poder contribuir para que essa mãe continuasse amamentando. Então, além do trabalho de ajudar na cicatrização, eu acho que o maior resultado foi dessa confiança em que foi depositado no meu trabalho. Então, apesar das dificuldades de quilômetros andados todos os dias, de ter visitado a mulher várias vezes durante esses 10 dias, foi extremamente gratificante e eu me senti realizada enquanto enfermeira, enquanto pesquisadora, enquanto professora.